Abra sua Bíblia, querido, no livro de Josué, capítulo 14, versículo de número 6. Um dos livros históricos da Bíblia, o sexto livro da Bíblia. Vou começar lá de Gênesis. Josué, capítulo 14, o versículo 6. Eu quero, nesta noite, pensar com você sobre esse texto. Josué, capítulo 14, versículo de número 6. Livro de Josué, capítulo 14, versículo de número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, em Tua presença nós estamos nesta noite. Fala conosco, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer. Que os nossos corações sejam terra fértil, a boa semente que é a Tua palavra. Que o Senhor ministre ao coração de cada pessoa que cultua ao Senhor conosco nesta noite, aqui no templo, em seu lar, em sua casa. Que o Senhor os envolva de forma poderosa e o Teu Espírito Santo fale com cada um. É minha oração a Ti, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Podeis estar assentados, queridos irmãos. Amados, eu quero nesta noite pensar com você sobre o tema aspectos da vida de Calebe, que nos ensinam o segredo da perseverança. Aspectos da vida de Calebe, que nos ensina o segredo da perseverança. Se nós lembrarmos um pouquinho a história desse povo, esse povo foi tirado do Egito com mãos fortes por meio de Moisés, através de Deus. Deus levantou Moisés para ir até o Egito, voltar ao Egito e tirá-los do Egito, da casa da escravidão, para levá-los à terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Era a promessa de Deus a este povo
que um dia os tiraria do Egito e os levaria à terra de Canaã. Um percurso esse que duraria em torno de 3 dias, como é até hoje. Se você pegar na geografia, se você for ao Egito, você vai levar 3 dias até Jerusalém, até a terra de Canaã. O mapa continua o mesmo. Hoje muito mais rápido de carro, né? Não leva isso, mas a pé levaria 3 dias. Mas levaram 40 anos. Eles ficaram andando em círculo no deserto, por alguns episódios que ocorreram ao meio do caminho. A murmuração, por exemplo, foi um deles. Logo que eles saíram do Egito, vieram as primeiras dificuldades, eles começaram a murmurar, a reclamar, né? Como eu sempre digo aqui na igreja, eu brinco, né, que eu aposto com quem quiser, que as pessoas que a Bíblia diz que reclamavam que não tinha pepino para comer, eles odiavam pepino. As pessoas que reclamavam que não tinha cebola para comer, provavelmente eram aqueles que odiavam cebola. Porque as pessoas que gostam de reclamar, elas não reclamam porque há a falta do objeto que elas desejam, que elas gostam. Elas reclamam simplesmente por reclamar. As pessoas que gostam de murmurar, elas murmuram por murmurar. E não pela falta em si. Porque se tem, ela vai reclamar de outra coisa. Ela vai encontrar algum motivo para reclamar. Por exemplo, quando tinha carne, eles falavam, tem carne, mas faltou cebola. Ah, tem cebola, mas faltou alho. E assim foi. Passaram a adorar, criaram um Deus, um bezerro de ouro, e passaram a adorar um bezerro de ouro no meio do caminho. Muitas coisas aconteceram. Diante das intempéries da vida, diante das aflições, das dificuldades, eles começaram a desistir. Eles começaram a olhar para trás. Em cada dificuldade eles diziam, porventura, não era melhor nós ter ficado lá no Egito? Pelo menos lá tinha água. Ah, lá no Egito nós éramos escravos, mas tinha carne. Ah, lá no Egito nós éramos escravos, mas lá tinha pepino para comer. Enfim, por causa disso, da murmuração deste povo, então Deus se irou contra eles e jurou que os maiores de idade, as pessoas que saíram do Egito, maior de idade, os homens, não entraria na terra prometida, mas morreria no deserto, até toda essa geração morrer, porque eles murmuraram contra Deus. Isso ocorreu, por isso eles peregrinaram 40 anos. Saíram do Egito 600 mil homens maior de idade, só se contava os homens maior de idade. Agora eu fico a imaginar esses 3 homens, Moisés, Caleb e Josué, os únicos 3 que foram a caminho. No caso que entrou na terra prometida, somente Josué e Caleb. Moisés também morreu. Moisés morreu porque quando Deus o mandou tocar na rocha, ele vai lá e fere a rocha, e a rocha representava Cristo. Então Deus, ali no momento exato do acontecimento, Deus diz a ele, ó, tu verás a terra prometida, mas tu não entrarás na terra prometida. E Moisés morre, diz a Bíblia que os anjos do Senhor o sepultaram. Agora imagina a decepção desses 2, a frustração desses 2, Josué e Caleb. Agora tem que conduzir o povo. Josué, o seu irmão Moisés morto. Quantas dificuldades. Um povo que só reclamava, um povo que só murmurava. Um povo que quando Josué e Caleb e os demais espias voltam de espiar Jericó e relata o que viram em Jericó, diz a Bíblia que o povo pegaram pedra nas mãos para matar Josué e Caleb, queriam apedrejá-los, porque ele dizia, a cidade é maravilhosa,
É tudo aquilo que Deus falou. Lá existe gigante sim, nós vamos ter que guerrear sim. Eles são maiores do que nós, eles são mais fortes do que nós. Mas Deus nos prometeu, Deus vai cumprir em nossas vidas. A terra é nossa. E os outros 10 espias diziam, não, esqueça isso, vai todo mundo morrer. Quantos desafios, irmãos, surgem na nossa caminhada? Quantos obstáculos surgem na nossa vida? Quantos imprevistos acontecem ao longo da nossa trajetória? No âmbito de todas as áreas da vida, financeira, conjugal, familiar, profissional. O que dizer no âmbito espiritual? Muito mais ainda. Tudo que Satanás quer, tudo que ele deseja é fazer com que você deixe de servir ao Senhor. Tudo que Satanás objeta é fazer com que você pare no meio do caminho. É que você negue a sua fé em Cristo. É que você deixe de servir a Cristo. Mas o texto que nós acabamos de ler fala de um homem que perseverou em seguir ao Senhor, em meio a todas as dificuldades da vida que ele atravessou. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Ele não se deixou ser desmotivado, não deixou nada da história ruim que aconteceu na sua vida fazer com que ele perdesse a sua fé em Cristo. Importante lembrarmos, como eu citei hoje cedo, imagine nos dias de hoje, Caleb, em hebraico a palavra, o nome hebraico Caleb, significa cão. Imagine a situação desse moço, biblicamente falando, historicamente falando, poderíamos pensar numa pessoa que já nasceu sendo amaldiçoada pela sua mãe. A sua mãe o chama de cão, pois o nome do judeu, o nome do hebreu, tem um fundamento muito real, muito prático, muito decisivo na vida dele. Não se coloca um nome numa criança por acaso na cultura hebreia. Não se colocava um nome em alguém por qualquer motivo, não. O significado era determinante. Então poderíamos pensar e dizer que este moço já é amaldiçoado pela sua mãe. Mas Caleb não está nem aí com essa história. Ele não se faz de vítima, ele não se faz de coitado, ele não se rende, ele não se entrega diante de nada de ruim na sua vida. E é por isso que eu convido você a pensar comigo sobre os aspectos da vida de Caleb, que nos ensina o segredo da perseverança. Eu quero destacar com você nessa noite 3 fatores preponderantes para a perseverança. O primeiro fator é a confiança nas promessas do Senhor. Versículo de número 6, ele diz assim: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. A confiança nas promessas do Senhor. Eles chegam ali, agora Josué vai fazer a divisão das terras, e Caleb diz a Josué: tu sabes das promessas que Deus fez a mim, ainda lá, há 45 anos atrás, a respeito deste lugar. 45 anos se passaram, quando Deus fez a promessa a mim, você sabe. Você estava do lado de Moisés, você estava do meu lado, você ouviu, você viu. Renovação, irmãos, confiança nas promessas do Senhor. Quem realmente confia nas promessas de Deus, ele não esquece. A única forma de perseverarmos na caminhada cristã, na vida cristã, é confiarmos nas promessas de Deus para a nossa vida. Pois aquele que nos fez a promessa, ele é fiel e poderoso para cumprir com tudo o que nos prometeu. As dificuldades inevitavelmente irão acontecer, irão surgir. Os obstáculos vão aparecer. O diabo vai tentar fazer você parar.
vai tentar desestimular você, fazer com que você desacredite nas promessas, perca a esperança. Mas Caleb, por ele confiar nas promessas de Deus, ele nunca se desesperou diante dos entraves da vida. Ele nunca se desesperou diante dos obstáculos que surgiram em seu caminho. Se você ler a história de Caleb, você vai ver em todos os momentos de dificuldade, ele convida o povo a se lembrar do que Deus havia prometido a eles. Quando ele volta de espiar Jericó, ele diz: olha aqui, gente, é verdade, não vamos mentir não, os homens lá são enormes, são os maiores gigantes da face da terra, nós seríamos como pão à sua boca, como gafanhoto à sua boca, seríamos destruídos, humanamente falando, mas vocês não podem se esquecer de que Deus nos fez a promessa e Ele entregará em nossas mãos, porque Ele guerreia por nós. Não é negar a realidade, é confiar no Deus que fez a promessa. Não é negar a verdade, é confiar naquele que é a única verdade, aquele que é soberano, que é poderoso e que pode mudar a minha e a sua história. É confiar nas promessas de um Deus que é vivo, fiel e verdadeiro. Segundo fator que eu quero destacar com você nesta noite, que é preponderante para a perseverança, é a renovação dos sonhos. Versículo de número 10, versículo de número 11. Caleb vai dizer assim: já agora sou de 85 anos, estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Renovação dos sonhos. Eu leio isso aqui e eu acho assim incrível, irmãos, incrível. Porque você pega os jovens hoje, uma grande maioria, você pega as pessoas novas, não tem mais sonho, não tem mais expectativa de vida. As pessoas só falam em morrer, que a vida é horrível, que tudo é ruim, tudo está ruim. Pai do meu pai estava com 86 anos, ainda morava com meu pai lá no Rio de Janeiro, e era incrível conversar com meu avô, porque ele tinha sonhos assim, que a gente ficava olhando e falava: não pode, o avô deve estar caducando, né? Ele tinha um sonho de voltar para Rondônia, comprar de novo terras, e plantar café de novo, e plantar não sei o quê, já com 86 anos. Mas tinha um vigor enorme. Aos 93 anos o câncer apareceu e ele morreu em menos de um ano. Mas mesmo morrendo, mesmo no leito de enfermidade, no dia em que ele faleceu, meu pai me ligou e falou: olha, vem, se você puder vir, venha, porque o seu avô está morrendo. Ele acordou, tomou seu café, como fez a vida inteira por mais de 70 anos, cantou o hino do cantor cristão e deitou e não acordou mais. Um músico, maestro de coral por mais de 45 anos. E eu olho para os jovens, olho para as pessoas novas, e as pessoas querem sumir, querem desaparecer, não perseveram, não tem perseverança em nada. Conheço pessoas que começaram 5 cursos de faculdade e não terminou nenhuma. Conheço pessoas que são 4º, 5º casamento, porque em todas as dificuldades da vida ele abandona, em todos os obstáculos que aparecem ele recua. Caleb diz assim: olha, eu estou com 85 anos, mas Deus me conservou em vida, com saúde, e eu quero aquilo que Deus me prometeu, é meu direito. Ele poderia dizer assim: olha, eu estou com 85 anos, já trabalhei muito, agora é hora de me aposentar, eu quero uma terra já com tudo pronto, que eu não preciso ter nenhum trabalho, vou só desfrutar.
Diz, não, eu quero Hebrom. Eu imagino que alguém buzinou no ouvido dele e falou, rapaz, você é maluco? Lá estão os maiores gigantes da face da terra, os anaquins. Ele falou, é lá que eu quero. Porque foi lá que Deus me prometeu. Foi essa terra que Deus me prometeu lá através de Moisés. E é para lá que eu vou. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite você renove os seus sonhos. Que você possa valorizar a sua vida. Não há nada mais precioso do que a vida. Não há nada mais de valor do que a vida. Caleb diz, olha, Deus me conservou em vida. Se eu estou vivo, é porque Deus me deu a vida. E eu quero desfrutar daquilo que Deus me deu. Caleb não deixou o seu coração se azedar por causa das intempéries da vida. 45 anos se passaram de lutas, de guerra, de batalha incansável. Mas aqui está um homem sem amargura de alma. Aqui está um homem sem ódio no coração, sem rancor, sem ressentimento, feliz da vida, porque aos 85 anos de vida, Deus lhe dera a vida e cumprir em sua vida as suas promessas. Que nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, você possa perseverar em servir ao Senhor. Perseverar em seguir ao Senhor significa renovação de sonhos. Qual é o teu sonho? Ou será que os seus sonhos já morreram? Se eles morreram, permita nessa noite que o Espírito Santo reaviva os sonhos do seu coração, reavive os sonhos da sua alma, porque tudo é possível naquele que nos fortalece. Terceira e última lição que eu quero extrair com você nesta noite. 3 fatores preponderantes para perseverar em servir ao Senhor. A ampliação dos horizontes. Versículo 12, olha o que ele diz. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Ele não está aqui fazendo uma pergunta, ele está aqui afirmando: o Senhor estará comigo. E eu vou desapossar esse povo. Porque Deus me prometeu. Eu quero subir os montes de Hebrom e tomar posse daquilo que Deus me deu. Meu amado, que você possa ampliar os seus horizontes. Temos uma tendência muito grande a nos acomodar. E para nos acomodar, vamos inventando justificativas para justificar o injustificável. Para nos acomodar. É um processo, eu diria, muito gradual, por exemplo, em relação ao pecado. Nós nos acostumamos com o pecado, e depois que nos acostumamos com determinado pecado, a tendência é passar a praticá-lo. E depois que começamos a praticá-lo, o último estágio é passar a defendê-lo. Nos acostumamos com ele, começamos a praticá-lo e depois passamos a defendê-lo. Nos acostumamos com as coisas. E principalmente com as coisas ruins. Caleb diz assim: olha, não, eu poderia me aposentar aqui e viver o resto da minha vida sem nenhum problema. Não é que Caleb queria problema, é que ele tinha uma visão maior, ele tinha uma visão ampla.
Ele queria que se concretizasse na vida dele verdadeiramente tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus havia falado com ele. Ele poderia aqui dizer: olha, já sou velho, não vou mais guerrear, não vou mais subir montes. Mas não. A questão, irmãos, é que Caleb, ele não se intimida diante das coisas difíceis da vida. Ele não se intimida diante das aflições da vida. Ele não se limita. Ele não coloca limitadores a ele. Nosso maior problema, às vezes, é que nós vamos colocando muitos limites a nós mesmos. Ah, meu irmão, minha irmã, aceite novos desafios na sua vida, pois Deus tem coisas novas e grandes para você. Deus tem coisas novas e grandes para você. Mas deixa eu te falar uma coisa: ficar sentado, dormindo, não vai acontecer nada. É preciso orar incondicionalmente. A vida do cristão, ela tem que ser regada todos os dias pela oração, pela intercessão, pelo clamor, todos os dias. Mas é orar e colocar as mãos na massa, porque a Bíblia diz que Deus abençoa as mãos que trabalham. Deus adestra as nossas mãos para a batalha. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas grandes para você. Mas é preciso estarmos de pé, estarmos preparados, prontos para o novo em nossa vida. Caleb chega e diz: olha, eu não quero morrer sentado numa cadeira de balanço, na varanda, vendo as pessoas passarem na rua. Eu quero conquistar Hebrom, a cidade que Deus me prometeu. O que você quer conquistar? Qual foi a promessa de Deus para a sua vida? O que Deus colocou em seu coração? Quero terminar dizendo 3 verdades a você nesta noite. Primeiro, não tenha medo dos grandes desafios da vida. Salmo 144, versículo 1, que eu citei agora mesmo, diz que Deus adestra as nossas mãos para a batalha. Não tenha medo dos desafios da vida. Deus te capacitará, Deus estará com você e Ele te dará vitória. Segunda verdade, é possível renovar os sonhos, pois o profeta diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Paulo diz que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que nesta noite você possa renovar os seus sonhos, que Deus possa renovar no seu coração, na sua alma, os seus sonhos. E em terceiro e último lugar, quero te lembrar de algumas promessas de Deus para a sua vida. A primeira está lá em 1 João capítulo 1, quando a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo e poderoso para nos perdoar. A promessa de Deus de perdoar os nossos pecados. Não se esqueça disso, você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, que se você confessar a Ele os seus pecados, Ele é fiel e justo e poderoso para perdoar todos os seus pecados. A segunda promessa que Deus tem para mim e para você, Mateus 28, é que Ele diz que estará conosco todos os dias da nossa vida, até o fim dos séculos. Você não está sozinho, você não está entregue à própria sorte. Deus está com você, Deus caminha com você. E uma última promessa bíblica que eu gostaria de lembrar você nesta noite, está lá em João 14, a promessa de Deus, que eu e você iremos viver com Ele para sempre. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creiam em mim. Em quem você tem crido? Será que você tem perseverado em seguir ao Senhor? Ou será que as dificuldades da vida têm feito você desistir? Têm feito você desanimar? Quantas coisas você já sonhou e você já abandonou? Que nesta noite você possa tomar o exemplo deste grande homem da história bíblica e seguir os seus passos.
porque o Senhor é contigo para te fazer mais do que vencedor. Quero convidar você a se colocar em pé.